Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. E alguns livros chamam este de o pregador, ou o livro da sabedoria. Diz assim esse texto sagrado: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Queridos, o livro de Eclesiastes, ele é tão rico em conhecimento, tão rico em sabedoria, tão rico em versos que podem nos conduzir a tomar decisões importantes e até dar rumo direcionado à nossa vida e sairmos de algumas encruzilhadas e andarmos em caminho reto mediante alguns conselhos que aqui tem. E mais uma vez ele nos surpreende com este conselho, com esta fala. E diz o pregador de maneira simples que devemos prestar atenção naquilo que ele está ensinando, até porque são valores absolutos e que a gente vive constantemente, mas que costumeiramente não os percebemos. Ele diz que é melhor estar na casa onde tem um velório, um luto, do que participar de uma festa. Dificilmente qualquer um de nós escolheria ir num velório ao invés de ir numa festa. Se você tivesse os dois convites, eu creio que você preferiria ir na festa. E ainda assim, se fosse preciso ir nos dois, então diria, vamos passar rapidinho no velório, depois a gente vai para a festa. Geralmente faríamos assim, porque a festa sempre parece-nos melhor. Entretanto, para este ensino, para este pregador, não é assim. Nos aconselha ele a escolher estar no velório, justamente porque este tem lições importantes a nos ensinar. No velório, quer ele nos fazer pensar que precisamos olhar o defunto ou o féretro ali e procurar refletir na brevidade da vida. E uma vez refletindo na brevidade da vida, olhar para dentro de nós mesmos e perceber que o velório nos ensina que tudo que temos é o agora. E o agora não é o tempo, até porque não sabemos quanto tempo tem o agora. Então ensina-nos um velório a dar valor àquilo que temos em mãos no momento. Ensina-nos a olhar as coisas que estamos a viver e a fazer e dar valor a cada uma delas. Ensina-nos a perceber que a vida passa tão rápido, tão breve, tão raio, que quando a gente percebe já passou e não dá tempo de voltar atrás. Ensina-nos que devemos valorizar o agora como se fosse de fato e pode ser o último momento de nossas vidas, que se formos falar alguma coisa para alguém, devíamos pensar que talvez seja a última coisa a falar. Que se fôssemos abraçar alguém, deveríamos pensar que pode ser o último abraço, pode ser o último beijo, pode ser a última noite, pode ser o último culto, enfim. É isso que ele quer nos levar a entender, que podemos sim refletir mais do que numa festa. Na festa não dá tempo de pensar em nós mesmos e nem nos próximos. Na festa dá tempo em apenas de saciar o desejo de sorrir e de ser feliz e de alegrar-se com o motivo do qual é feita a festa. Entretanto, indo a um velório, nos faz perceber que tudo que somos e tudo que sabemos é passageiro. Eu tive um pastor que me instruiu na pregação, chamado Luiz Antônio Rodrigues da Luz, que já dorme no Senhor. E ele dizia sempre que o homem pode errar até os 30. Porque depois dos 30, não mais dá tempo de ele corrigir os erros que ele fez. Justamente porque os anos passam tão rápido e quando você percebe, parece que o Natal já é logo depois do ano novo daquele ano que tu está. E de fato, verdade, observando essa fala desse pregador, sabemos que a única coisa que podemos contar realmente que temos é o agora, é esse exato minuto. Porque não sabemos quanto tempo ainda viveremos, se terminaremos este culto ou não, se chegaremos em casa ou não. Apenas sabemos uma certeza absoluta, que todos nós, inevitavelmente, em algum momento,
irá descansar. Então essa é a única certeza que nós seres humanos temos, de que iremos morrer. E não há dúvida em nenhum de nós. Todos sabemos que mais cedo ou mais tarde, mais breve ou mais distante, chegaremos nesse fim. E portanto essa é a certeza absoluta que todo homem tem. E é dentro desse pensamento de que todo homem tem essa certeza que a Bíblia fala sobre isso. Se não percebam na sua própria Bíblia, quando alguém escreve aos Hebreus no capítulo 9 e o verso 27, e ele diz uma das máximas mais importantes da vida do ser humano. E essa máxima tem perturbado a humanidade desde que mundo é mundo. Ainda antes de ela ter sido escrita, ela tem sido promulgada dentro dos corações. E acima de tudo, as circunstâncias têm feito ver essa máxima existente. Em Romanos, no capítulo 9, o verso 27, aliás, em Hebreus, ele diz que ao homem, e como ao homem ou aos homens, está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então repetirei, e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Somos sabedores que desde que mundo é mundo, de que o homem tem consciência, existe uma luta constante dentro de si mesmo, uma busca incessante para tentar entender, compreender e descobrir mecanismos através do entendimento de como atrasar o processo da morte ou pará-la, e como não é possível pará-la, ao menos tentar atrasá-la. A busca de todo ser humano é tentar alcançar a longevidade, viver um pouco mais, alcançar um pouco mais de tempo, estender um pouco mais a vida. E a ciência passa o tempo todo tentando descobrir fórmulas que façam o homem viver mais. O ser humano passa o tempo todo tentando encontrar mecanismos em que ele possa estender a vida um pouco mais. E não podendo fazer isso, obviamente que ele mergulha num medo gigantesco e grande dentro do seu ser, que nem ele mesmo sabe como explicar. E quando esse medo bate a porta, pode ser o cara mais cheio de fé que talvez você conheça, em algum momento bate uma incerteza no seu coração, porque basta a morte aparecer pertinho, não tem quem não pense duas vezes nela. Portanto, o homem passa a vida inteira preocupado com a hora de partir. E por conta disso, desde que mundo é mundo, tem se criado mecanismos, filosofias, ideias, conceitos, religiões das mais diversas, que tratam precisamente sobre a morte. Algumas criadas na tentativa de aliviar o sofrimento, como postergar a ideia de que a vida termina aqui, você começa outra logo ali. Como a ideia de poder voltar em um corpo, ou em um espírito, ou em um animal, ou coisa parecida. Como tantas religiões que tem por aí, na tentativa de afagar o coração do homem, preocupado com aquilo que ele um dia há de fazer. Justamente porque é inevitável a certeza absoluta de que a morte é real para todos. Isso é um fato. É a única certeza, como eu acabei de citar, que temos. E diante disso, a gente olha dentro desse texto de Hebreus 9, 27. E ele nos dá várias coisas aqui. Mas pelo menos, de imediato, 3 pensamentos ele surge aqui, dentro dessa ideia. E a primeira coisa, quando se fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, é um fato. Então condiciona o homem dentro do tempo, significando que todo ser humano tem um tempo específico de vida. Todos nós. Alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde. O que ele diz é que todos foram ordenados. Não importa se é mais cedo ou mais tarde, o certo é que todos têm essa sina. Chegará lá, inevitavelmente. É uma lei estabelecida por Deus. Desde que o homem pecou, foi dada essa ordem, estabeleceu-se, e ninguém conseguiu mudar, e ela nunca mudará. Em seguida, nos ensina esse mesmo texto, em meio a essa circunstância da morte, do tempo que não sabemos quando ela vem, que o homem faz de tudo de forma física
para tentar evitá-la, para tentar impedi-la, para tentar alcançá-la. Mas ele também leva a um outro pensamento, que em meio à morte, em meio às tentativas vãs, a preocupação humana é o silêncio que a morte tem. Até porque por mais que se estuda, por mais que se busca, por mais que se ouve, por mais que você tenta ouvir pessoas que dizem ter passado por experiência de morte, ou de quase morte, não conseguimos compreendê-la. É um mundo sem respostas. É uma vastidão de perguntas que a gente não consegue respondê-las. Pode ser o cara mais cheio de fé, de crença, de entendimento, seja na palavra ou seja de experiência com Deus. Ainda assim, possui inúmeras perguntas dentro do contexto morte, sem respostas. Justamente porque ela é silenciosa. A solidão da morte perturba o ser humano. E diante disso, o texto nos leva a essa máxima. Todos nós iremos partir uma vez. Inevitavelmente, morreremos uma vez. E o único que pode mudar isso, e já o fez em algumas circunstâncias, ele não está dizendo que é proibido o homem morrer duas vezes. Mas ele está dizendo que ao homem foi ordenado que ele morra uma só vez. Significando que se ele quiser ressuscitar alguém, e esse alguém morrer outra vez, ele o fará. Como já o fez. No caso de Lázaro e outros que já ressuscitaram, mas que voltaram a morrer. Perceba, portanto, que a máxima divina é essa. Iremos passar. Mas ele não termina apenas aqui. Ele diz que depois da morte, inevitavelmente, todo homem há de se deparar com um juízo, com uma prestação de contas, com o estar diante de alguém que ele vai ter que conversar e bater papo acerca de tudo aquilo que viveu. Dá-nos essa certeza absoluta e não tem como fugir dela. Todo homem está ordenado a morrer uma só vez. E vindo depois da morte, o juízo. A Bíblia fala de 2 juízos. E a gente vai tentar entender esses juízos aqui. Perceba que de maneira clara o texto nos leva nesse ponto. Primeiro, o fato de ordenar vem de Deus, não depende de mim nem de você. Segundo, a surpresa da morte, não sabemos quando ela vem. Terceiro, o inevitável juízo, esse certamente virá. Os 2 juízos que a Bíblia afirma ter, apenas 2. Nós encontramos em sua palavra que depois que partimos, existem 2 juízos relatados. O primeiro, a Bíblia chama de o tribunal de Cristo, que esse é inexoravelmente para os crentes, para aqueles que são salvos, que hão de estar diante do Senhor Jesus, para prestarem contas dele. Perceba como a Bíblia fala disso. Corre lá comigo na sua própria Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e o verso 42, por bondade. Diz a Bíblia, Paulo dizendo, e ele nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e juiz dos mortos. Portanto, é dado a Jesus essa autoridade de julgar. Ele mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 5, que o Pai deu a ele a autoridade de julgar. Portanto, o Pai a ninguém julga, mas a Jesus foi dada essa autoridade. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, vai comigo, por favor, e o versículo 10. E ele explica, e ele diz de maneira clara, acerca do tribunal de Cristo. Aos Romanos, capítulo 14, 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Ali está na versão tribunal de Deus, mas costumeiramente as outras versões é o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo, de maneira poderosa, continua a dizer, também em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 10, ele cita outra vez esse evento que haveremos de participar, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez, por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem
ou o mal. Perceba que ele está falando de um momento onde os salvos, seja por meio da ressurreição ou do arrebatamento, quando esse evento acontecer, nos depararemos diante dele em um lugar celestial, onde a Bíblia diz que teremos esse período chamado de tribunal de Cristo. E neste tribunal, as nossas práticas enquanto que cristãos serão por ele testadas. Paulo escreve sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele explica acerca das nossas ações em Deus. Serão testadas pelo fogo, como se fosse obras de ouro, de ferro, de barro ou de palha. De modo que o que ficar, então será a prova daquilo que fizemos. Logo perceba que o tribunal de Cristo é a prova daquilo que somos enquanto vivemos na carne. Seremos julgados por aquilo que somos, porque aquilo que fizemos foi perdoado por Jesus. Mas aquilo que somos, a nossa prática de vida diária, é que será colocado diante dele. As nossas obras serão colocadas diante dele. Haverá tantas surpresas, porque muitos acreditam que nesse bema tribunal de Cristo haverá coroas e mais coroas e mais coroas para as grandes obras que executamos aqui. Mas esquecemos-nos que todo tribunal, que todo julgamento de Deus, nesse contexto igreja, se dá pelo fato do amor. Portanto, as obras não são comparadas àquilo que fazemos em arquitetura ou de modo físico, como construções, como ações que nos elevam, que nos engrandecem, mas essas obras serão queimadas mediante a motivação daquilo que somos. É por isso que muita gente lá em cima vai achar que vai ter uma coroa gigantesca e vai olhar para outro e achar que aquele não tem coisa nenhuma, e ele vai se surpreender que ele fez tanta coisa, fez tanto barulho, fez tanto movimento, mas aquele quietinho no canto dele fez mais do que ele, porque o que manda não são as ações da minha mão, mas o que motiva a minha mão a fazer. O que determina não é o quanto eu construo, ou delibero, ou lidero, mas o que me motiva a fazê-lo. É como meu coração anda diante do Senhor. Por isso o tribunal de Cristo é o julgamento daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo em Deus. Mas isso é para os crentes. Nesse julgamento, nós não correremos o risco de perder a salvação. Já estamos salvos, já chegamos na glória, já subimos com Jesus, já estamos com Ele no paraíso ou no seu ambiente de glória. Portanto, não corremos o risco de perder a salvação. Entretanto, perderemos o privilégio de estar na sala do Altíssimo. Se não, perceba o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 12 em diante. Ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Perceba que esse tribunal nos colocará diante de Cristo, e não poderemos usufruir ou usurpar a obra de alguém como que sendo nossa. Não poderemos de maneira nenhuma tentar triunfar sobre o que outro construiu, como que sendo eu que construir. Perceba que esse tribunal é diferente, é o primeiro tribunal que é apontado. Mas a Bíblia diz que depois da morte, todo homem enfrentará um juízo. Os salvos enfrentarão esse juízo, o tribunal de Cristo. Mas a Bíblia ainda fala de um outro juízo, um juízo um pouco mais diferente, um pouco mais apertado, do que ela chama de juízo final. Portanto, existe o tribunal de Cristo, que é um julgamento, mas existe também, em segundo plano, o juízo final. E eu quero te mostrar esse juízo final. Venha comigo por bondade. Em Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 11,
Veja o que a palavra de Deus nos diz. É por isso que o pregador de Eclesiastes diz: olha para os mortos, presta atenção nos velórios, tenha reflexão nos velórios. Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz-nos assim: então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Percebam que essa narrativa tão forte foi vista por João enquanto estava ele cativo na ilha de Pátimos, no ano 96 aproximadamente depois de Cristo, tendo ele já a idade de mais de 90 anos, levado prisioneiro para morrer, embora não morrera lá, mas na ilha de Pátimos ele recebeu a revelação de Deus de todo o livro do Apocalipse. E depois que saiu de Pátimos, ele escreveu esse livro todo. Perceba que nesta parte quase final do livro do Apocalipse, ele recebe uma revelação gloriosa, poderosa, de algo indescritivelmente lindo, mas também ao mesmo tempo terrível. Se não, perceba, para entendermos esse momento, é necessário compreender a sequência dos fatos. Ele está falando de juízo final. E juízo final não é um evento qualquer ou em qualquer tempo. Nós estamos vivendo um período do que Daniel chama de intervalo entre a 69 e a 70ª semana das 70 semanas da profecia de seu livro de Hebreus, de Daniel 9:27. Perceba que entre esses 69 semanas, que foi até o nascimento e morte de Jesus, e a última semana, que são 7 anos, há um intervalo. E nós estamos dentro desse intervalo. Um intervalo que já dura 2000 anos. Dentro desse intervalo que a Bíblia diz tempo dos gentios, disse Jesus que viveríamos muitas coisas. Iríamos ver a ciência aumentando, os reinos se multiplicando, o pecado se alastrando, terremotos em vários lugares, fome, pestes. Iríamos entrar num período do que ele chama de princípio de dores. Esse tempo é o que estamos vivendo agora, e tende a piorar, tende a apertar ainda mais, até porque pouca coisa nós vivemos aqui no Brasil daquilo que está relatado na sua palavra. Muitas outras coisas virá sobre nosso continente, justamente por conta de que o princípio de dores não é sobre uma nação, mas é sobre o globo inteiro, sobre a terra inteira. Esse princípio de dores é um pré-anúncio de um evento extraordinário que aguardamos, do que é o arrebatamento da igreja, que vem distinto, porque primeiramente ele arrebata dos túmulos e ressuscita os mortos em Cristo, que estão descansando no Senhor. Eles voltam a viver e são levantados dos seus túmulos e têm os seus corpos transformados, conforme Paulo explica em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 15 ao 18. Em seguida diz ele que os nossos corpos vivos, a igreja do Senhor, será arrebatada juntamente com aqueles que serão ressuscitados. Então subiremos ao encontro de Jesus nos ares, e portanto estaremos com ele nas bodas do Cordeiro, durante 7 anos no alto dos céus. Nesse período de 7 anos, disse Jesus, que iniciar-se-á na terra, quando a partida da igreja. Afinal, foi Daniel que disse, na sua
profecia no capítulo 12 e o versículo 2, dizendo que de fato haverá uma grande aflição, do qual nunca houve desde que o homem existe na terra, mas que antes dela Deus tiraria os seus santos e os levaria para junto dele. Sim, é verdade, haverá de acontecer. Entretanto, disse Jesus, que quando a igreja for arrebatada, a terra sucumbirá em 7 anos de tribulação. Ele chamou-a de grande tribulação. Ele disse: uma angústia tão grande, do qual nunca houve igual, e depois desta nunca mais haverá outra. Perceba que esse período de 7 anos, segundo Jesus, é dividido em 2 metades, 3 anos e meio cada metade, onde o governo do anticristo é estabelecido. Mas ele não se estabelece por si, é o diabo que o investe e que o coloca como cabeça. Portanto, é o reino de Satanás na pessoa do anticristo, reinando por 7 anos. No fim dos 7 anos haverá o que a Bíblia chama de batalha do Armagedon, em Apocalipse capítulo 16, e o verso 7 em diante, você vê o desenrolar dessa batalha. Perceba que nesse tempo, na batalha do Armagedon, o anticristo e os povos que ainda existirem, guerreando contra os israelitas que sobraram, e contra aqueles que confessaram a Jesus, inevitavelmente se depararão numa guerra tamanha, na qual o Senhor voltará outra vez, para julgar os povos, e estabelecer o seu reino milenial, que a Bíblia chama de os 1000 anos do reino de Jesus. Perceba que nessa vinda gloriosa, ele vem com a igreja que há 7 anos antes subiu com ele, e volta ela gloriosa para reinar com ele durante 1000 anos. Logo o anticristo é vencido, o diabo é preso por 1000 anos, o anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo para todo sempre. Entretanto, o diabo é preso por um anjo por 1000 anos, e a terra agora viverá um período de 1000 anos de plena paz. Um período esse que Isaías no capítulo 11 e no capítulo 65 do seu livro, e também aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20 e os versos 1 ao 10, nos ensina de forma clara de que 1000 anos será de perfeita paz. Jesus estará aqui, a igreja estará aqui com ele, o mundo será governado por nós outros, andaremos de um lado para o outro como sacerdotes do Deus e o Cristo, viveremos dias de glória, o Espírito Santo conosco, anunciando salvação de mar a mar, e a Bíblia diz que o seu reino não terá fim. Nesse tempo a morte será retirada aos poucos, nesse período as doenças não existirão mais, nesse período uma criança pequenininha terá 100 anos de idade, o velho não morrerá antes dos 1000 anos de idade. Nesse período, diz a Bíblia, o leão andará pastando com a ovelha, a criança brincará com a serpente, pois a ferocidade dos animais será arrancada, e a terra será perfeita, gloriosa, de paz durante 1000 anos. Mas depois do milênio, Satanás será solto por um tempo. E por que ele será solto? Porque no milênio pessoas nascerão, pessoas viverão no milênio que não tiveram o encontro com o pecado como nós tivemos. Então o diabo será solto por um período, para tentar aqueles que nasceram e viveram no milênio. E por conta de sua tentação, diz a Bíblia, que milhões de pessoas, tantos quanto a areia da praia, ainda os seguirão. Mesmo estando 1000 anos de paz com Jesus, escolherão as trevas de Satanás, rejeitarão a luz outra vez. Então, quando isto acontecer, tentará ele se rebelar contra o Cristo outra vez, e promover uma última e definitiva guerra, mas sem sucesso. O Cristo o vence e o lança para ser julgado e condenado para todo sempre no lago de fogo. Perceba
que nesse ponto, quando termina 1000 anos de paz, e Satanás vem outra vez para tentar o povo, e Cristo o vence pela sua palavra, então agora é estabelecido em algum lugar o que João vê e chama de juízo final. Portanto, o juízo final acontecerá 1007 anos depois do arrebatamento da igreja. Perceba que a descrição desse juízo é extraordinária, detalhada, e permita tentar te mostrar isso de maneira breve. A Bíblia diz na visão de João, que ele levanta os olhos e diz ele: eu vi um grande trono branco. Tudo que João consegue ver agora, ele escreve, e ele diz: o trono que vejo é grande, a extensão dele é enorme. Onde João olha, tem o trono. Ele olha à sua direita e tudo que ele vê é o trono branco. Ele olha à sua esquerda e o trono branco também preenche. Ele olha à sua dianteira e à sua retaguarda, embaixo e em cima, e tudo é tomado pelo trono branco. Como isso acontece, eu não sei te explicar. Mas se ele tivesse uma visão 360, em todos os lugares que a sua visão estivesse alcançando, o trono estava tomando o espaço todo. É grande, é grandioso. Ele diz que além de ser grande, é um trono. Trono fala de governo, fala de rei, fala de autoridade, fala de domínio, fala de comando, fala de controle. Ele está falando que tem alguém no controle, tem alguém no governo. É um trono, e o trono não está vazio. Ele diz que esse trono é branco. A brancura vista na Bíblia fala de pureza, fala de santidade, fala de justiça pura. É por isso que nós encontramos as citações dos alertas de Deus, porque Ele é extremamente santo e extremamente justo. Ele é uma extensão de amor puro, mas é uma extensão de justiça pura. Significa que eu não posso chegar diante dele de maneira irreverente, nem chegar diante dele de qualquer maneira. Deus é amor, é santo, é extremamente santo, mas a sua santidade exige justiça. Mesmo que ele não queira, a sua santidade exige justiça daquele que se aproxima dele. É por isso que Jesus foi feito justiça de Deus, para que nós fôssemos por ele justificados. Então, quando Deus olha para mim e por você, Ele não olha diretamente em nós, mas Ele nos vê por meio do Cristo. Porque se olhasse diretamente para nós, o que vem em Deus é a coceira do pecado, é o nojo do pecado. É como Ele olha para as nações, Ele as ama, mas aquilo causa nojo nele. Mas quando Ele olha por meio do Cristo, então tudo fica possível. Você só está aqui porque o Cristo te possibilitou estar. Você só está aqui porque Jesus está entre você e Deus. Então Ele olha para você por meio de Jesus que te cobre. Perceba que João diz: eu vi um grande trono branco. E o que mais, João? Ele diz: e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram céus e terra. Ele não vê apenas um trono, mas ele vê que tem alguém assentado no trono. Ele não ousa dizer quem é que está sentado. Ele não tenta adivinhar quem está sentado, embora ele saiba. Ele não tenta dizer quem é a figura assentada, embora a descrição aponta a grandeza do Cristo que se assenta para julgar. Perceba que diz João que da presença dele fugiram céus e terra. Significa que o céu criado
E a terra que hoje existe, e os planetas que existem, não se acharam lugar para eles. Tentaram esconder-se em algum lugar. Mas toda a presença de Deus tomou todo o espaço existente. Então o cosmo que agora existe, Deus toma o seu espaço outra vez, e agora não existe lugar. É por isso que no capítulo 21 você vai ver um novo céu e uma nova terra, porque aqueles já não existem mais. Perceba, portanto, que João vê ele assentado sobre o trono. Perceba esse detalhe: alguém assentado sobre o trono. O trono não estava vazio, tinha alguém assentado lá. Significa que o lugar de comando, que o lugar de governo, que o lugar de reino, que o lugar de autoridade, que o lugar de coordenação, tem alguém assentado, tem alguém cuidando, tem alguém no controle, tem alguém observando, tem alguém vendo tudo, tem alguém estabelecido lá. Significa que o trono não é abalável, significa que o trono não sofre alteração, significa que o trono não sofre altos e baixos, significa que o que está sentado sobre o trono não sofre pressão popular. Diga para quem está ao seu lado: desde que mundo é mundo, tem alguém no governo, assentado no trono da glória. Sabe, todas as decisões, todos os juízos, todos os vaticínios, todas as falas inescapáveis de ações do céu na terra procederam de uma decisão de alguém assentado sobre o trono. Todas as vezes que a terra sofreu interferência, partiu da ideia de alguém que está sentado sobre o trono. Se você olhar a Bíblia como um todo, ela vai esboçar a você inúmeras passagens, como por exemplo, você vai ver o Caim na sua hipocrisia religiosa, na perspectiva de matar o Abel. Mas você vê um Deus observando tudo e dizendo a ele: porque está deixando o pecado dominar você. Um Deus do trono dá a ideia a Caim de que ele não deve seguir os pensamentos egoístas de sua alma. Mas à frente, você vê o mundo corrompido pelo pecado. No capítulo 6 de Gênesis, um mundo atormentado por motivações humanas equivocadas e contaminadas. A terra inteira movida de pecaminosidade. Então do trono sai uma sentença: dilúvio sobre a terra. Você vai seguindo e você vê no capítulo 11 as nações voltando a nascer. Depois do dilúvio, o mundo passa a ser habitado pelos filhos de Noé, e Nimrod estabelece o primeiro reino na região que é o Iraque hoje, e decide, portanto, seus descendentes construírem uma torre do que eles chamam de império que toca os céus. Então a Trindade toma uma decisão a partir do trono: confundamos eles, vamos mudar as suas línguas para que eles se espalhem sobre a terra. Uma decisão espalhou as pessoas ao mundo. Você vai olhando, inevitavelmente você vai se deparar no capítulo 24 de Gênesis, Abraão ouvindo a voz de Deus e levando seu filho Isaque para o sacrifício que o próprio Deus pediu. Quando coloca Isaque sobre o altar, pronto para sacrificá-lo, uma voz procedente do trono disse: não faças tal coisa, olha o cordeiro que eu preparei para você. Inevitavelmente você volta e você vê Sodoma e Gomorra dominada pela promiscuidade, e uma direção do trono de Deus: sai a ordem para que 4 anjos incendeiem Sodoma e Gomorra e destruam por causa do pecado. Se você olhar a vida de José, você vai ver que nasceu do trono a ideia de colocar nele sonhos para que ele transformasse o Egito em uma potência, que abrigasse os israelitas e que fizesse dos israelitas escravos por 400 anos.
para que 4 séculos e meio depois, uma ideia do trono dá ordem para que preserve a vida de um moleque chamado Moisés. E a mesma ideia do trono o levanta para libertar Israel sobre vaticínios poderosos. O mesmo Deus do trono levanta Israel como uma nação oriunda de sua glória. E todas as vezes que alguém se levanta contra Israel, e estes clamam a Deus, do trono nasce o livramento, e levanta alguém para tirar Israel do aperto. Assim como nos dias de Samuel, cuja nação rejeita a teocracia do Eterno, então agora nasce do trono a decisão de colocar Saul no governo, e Samuel obedece. Não obstante a isso, Saul peca, outra decisão sai do trono para levantar Davi para ser rei de Israel. Parece que vai tudo bem, apenas para alegrar o povo, mas quando Davi peca, outra decisão vem sobre ele e pune Israel tanto quanto Davi em sua casa. Israel anda desviado de Deus, seus reinos se dividem, reino do sul, reino do norte. Israel tem 10 tribos, Judá 2 tribos. Deus dá a sentença para cada uma dessas nações. As decisões do trono são inerentes à vida que eles levam, de acordo com o andar de Israel e de Judá. É a decisão que sai do trono. Perceba que quando Israel acumula o alto nível de pecado, o trono mais uma vez se manifesta e levanta a Síria como um grande império para vir sobre Israel e destruí-los completamente no ano 740 a.C. A Síria vinha com toda a força volumosa de seu poder, com raiva, com sangue nos olhos, com violência radical, e destrói tudo que vem à frente. Tão cruéis, tão altivos, tão prepotentes, considerados até os dias de hoje como a nação mais sanguinária, mais violenta, mais cruel da história da humanidade, até mais do que o Império Romano como um todo. Roma era inteligente na arte de criar ferramentas de suplício, mas a crueldade assíria precede a Roma. Era o tipo de exército que arrancava a pele dos seus inimigos e fazia cortinas com elas. Isso é história através das pedras gravadas em cuneiformes. Perceba que esse reino, diz Deus, vou usá-los para punir Israel. E eles destroem completamente Samaria. 8 anos depois, marcham contra Judá. Mas nesse tempo, estando Senaqueribe no controle, diz: eu destruirei, e sitia Jerusalém. Está Ezequias diante do Eterno. Ele ora diante de Deus e diz: é verdade que nós pecamos, mas eu tenho andado retamente diante de ti. Então Deus usa Isaías. Isaías traz a resposta para Ezequias e diz: sossegai, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha. Então Senaqueribe diz: vai confiar em Deus. Olha o que as outras nações confiaram em Deus, olha o que eu fiz com elas. Deus está ouvindo, mas Ele continua no trono. Ele continua no trono. Então quando Deus ouve isto, Deus diz: anjo, desce no arraial dos assírios. E em uma noite, por conta de uma ordem do trono, 185.000 homens assírios foram mortos. Uma ordem do trono. A Síria soberba se engrandece ainda. 100 anos depois, algo acontece. Mas aconteceu 100 anos depois, porque 100 anos antes, logo depois que saíram de Jerusalém, por volta do ano 710 antes de Cristo, Isaías é levantado pelo Senhor
E o Senhor diz à Síria: eu levantarei alguém que te arrancará do governo e tirará o seu orgulho, e dos céus à terra eu te abaterei, diz o Eterno. 100 anos depois, Deus levanta Nabucodonosor e vem com os caldeus, com toda a força, com toda a pujança. E em 622 ele destrói a Síria e passa a ser o governo de então. A Babilônia passa a reinar e passa a governar. Logo perceba que Judá está no pecado. Então Deus usa Jeremias e diz: eis que vem o povo do norte, meu servo, e os arrancarei de suas terras e os levarei cativo por um período de 70 anos. Ora, 10 anos depois, vem Nabucodonosor com toda a sua equipe e sitia Jerusalém e a destrói por completo, e leva cativos à Babilônia 10.000 pessoas, dos nobres e dos importantes do reino. Perceba que essa destruição se deu em duas partes. Quando o comandante de Nabucodonosor acaba com Jerusalém, ele arranca as peças preciosas do templo, o ouro do templo, as pratarias, os pratos, os copos de ouro, e leva para Nabucodonosor. Nabucodonosor se incha e sente-se o homem mais poderoso da terra, e o era. Então Deus dá a ele do trono uma visão. Daniel capítulo 2, melhor, ele sonha com uma grande estátua. Ele vê um gigante, um colosso, que tem cabeça de ouro, o peito e os braços são de ferro, ele tem o ventre de bronze, as pernas e os pés, ferro misturado com barro. Então ele se admira daquela visão. Está Daniel em sua corte. Então Daniel lhe dá a interpretação, e ele diz: ó rei que vive para sempre, a cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor. Deus lhe deu os reinos da terra, Deus lhe deu os governos da terra, Deus lhe deu o domínio de toda a terra. Reina, Nabucodonosor. Mas a interpretação continua, como quem Deus estivesse dizendo: o teu domínio não será para sempre, porque vem aí o peito de ferro e os braços de ferro. Ora, ele estava falando do império Medo-Persa, que domina depois de Nabucodonosor, o período caldeu. Logo perceba, isso foi por meio de 496 a.C. Logo depois tem o ventre de bronze, aonde fala da Grécia, de Alexandre o Grande, que em 332 marcha triunfantemente e conquista a Babilônia, conquista o império Medo-Persa, conquista todos os reinos de então. Logo, diz Heródoto que quando os exércitos de Alexandre descia das praias e vinha para a terra, o povo gritava: eis que vem o enxame de homens dourados, vestidos de bronze. Perceba que logo depois de Alexandre o Grande, tem as pernas de ferro misturado com barro, aonde é Roma, que no ano 27 a.C. se consolida como um grande império global. Perceba que Deus dá essa visão a Nabucodonosor e diz a ele: você será rei de grande multidão. Só que é um problema sério, porque Nabucodonosor se engrandeceu, era cabeça de ouro, seu coração se empolgou, e ele sentiu-se que ele estava no trono e não mais Deus. Então agora a soberba, o orgulho, a volúpia de sua glória faz ele querer ser um Deus. Então o Eterno o abateu à terra. Sai uma ordem do trono para que uma loucura entrasse na mente de Nabucodonosor, e ele passou 7 anos pastando como um animal. Pelo do seu corpo cresceu, e ele virou um lobisomem que come erva verde, um lobisomem vegetariano. De modo que caminhou 7 anos em humilhação, mas no final dos 7 anos, o seu entendimento clama ao Deus dos céus que está no trono,
E ele diz: agora sei que és o único Deus. Aleluia. E que não há outro além de ti. Então Deus o restituiu. Mas os descendentes de Nabucodonosor não entenderam que havia um Deus no trono. Então o filho de Nabonido, Belsazar, que reinava no lugar do pai quando este visitava as províncias, um dia ele está fazendo uma festa em seu palácio, uma festa regada a vinho e carne. Daniel capítulo 5. Depois de grandes bebidas, encharcado de álcool, então ele quer se aparecer, e ele manda os seus vassalos trazerem os copos de ouro que eram usados no templo que Salomão ergueu ao Senhor, e beberam vinho nos copos consagrados ao templo. Esboçaram um orgulho tamanho, idealizaram colocar as coisas de Deus abaixo deles. Então, no meio da madrugada, enquanto bebiam volumosamente, um clarão se acendeu em sua parede real, e uma mão apareceu. Escreveu-se na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. E ele ficou desesperado com aquela escrita, porque não sabia o que significava. Chamaram os adivinhos, e eles também não sabiam. Então a rainha mãe disse: o teu pai tinha um sábio por nome de Beltesazar ou Daniel, ele sabe interpretar isso. Então chamaram ele, e quando Daniel chegou, o rei disse: eu te farei o terceiro na linha de comando, porque segundo era ele, primeiro era Nabonido. Então ele diz: não quero nada disso, mas o que está escrito te direi a sentença. Ele estava dizendo: do céu te veio essa mensagem, do trono lhe veio essa mensagem. E a mensagem diz: Mene, pesado foste o teu reino, e fosse achado em falta. Pesei-te na minha balança, e está faltando peso para você. A sentença é que o reino seria tirado. Naquela mesma noite, Dario o Medo, segundo Deus, ele cavuca um desvio do rio que cercava a Babilônia, e entra pelos túneis. E enquanto estavam eles embriagados, pois acreditaram que depois que Daniel interpretou aquela mensagem, voltaram a beber como se nada tivesse acontecido. Então, quando estavam caídos de álcool, Dario o Medo e toda a sua equipe invadiram Babilônia e tomaram o reino, sem matar os soldados e sem destruir a cidade. Caiu agora, porque o Deus continua no trono. Os Medo-persas se transformaram, portanto, na maior e mais poderosa potência do mundo de então, justamente porque Ciro o Grande construiu esse império, mas Deus o abateu na mesma fúria anos mais tarde. Reis se levantaram, mas caíram. Impérios se levantaram, mas caíram. Nações se levantaram, mas caíram. As pessoas agem como se Deus não estivesse no trono. Estamos vivendo dias no Brasil em que o governo age como se não tivesse ninguém no trono. Os nossos governantes estão praticando coisas como se não tivesse que prestar conta a ninguém. A sociedade está vivendo como que dona do seu próprio nariz, como se não estivesse ninguém no trono. Pastores e igrejas, famílias e pais de famílias estão vivendo como se Deus não estivesse no trono. Mas eu quero lhes alertar: Ele está vendo tudo, Ele continua vendo tudo, Ele ainda está no trono, Ele ainda está no controle.
Os seus olhos estão vendo tudo. Os seus livros estão anotando tudo. As injustiças estão sendo gravadas. Todas as coisas estão sendo gravadas. E não se assuste se a mão de Deus pesar sobre esta nação. Ninguém pode se esconder de um Deus no trono. Ninguém. Ele continua no trono. Quantos que a gente conhece? Quantos de nós estão vivendo o dia a dia como se não tivesse que prestar conta com Deus? Estão andando dia após dia como se estivesse isento da prestação de contas, como se nunca fora encontrar o Senhor no trono. Mas João diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram céus e terra. Olhe para quem está ao seu lado e lance o seu bracinho sobre o ombro dessa pessoa, por favor. E diga para essa pessoa: não há um passo que damos nesta vida que não esteja debaixo dos olhos poderosos daquele que está sentado sobre o trono. Ele está vendo você, irmão. Ele está vendo a mim. Oh, Ele está cuidando de nós. João disse que isso assustou ele, porque quando ele teve a certeza de que Deus estava no trono em todo o tempo da humanidade, significa que ninguém ficará sem juízo. Talvez você olhe para as pessoas que estão saindo isentas da Lava Jato. Fica tranquilo, há um Deus no trono. Há um Deus no trono. Talvez você está irritado porque os seus governantes estão roubando seu dinheiro. Há um Deus no trono, irmão. Talvez você mesmo está irritado porque o seu patrão está te julgando mal, está fazendo mal com você. Ah, não se preocupe, irmão. Há um Deus assentado sobre o trono. Oh, aleluia. Não há uma só ação injusta que os olhos do Eterno não julgará. Ele há de ver tudo. João disse: quando eu vi o trono e o que estava sentado sobre ele, então eu vi os mortos, disse ele. Eu vi os mortos em pé diante do trono de Deus. Quem são esses mortos? Do que ele diz, grandes e pequenos. Mortos de todos os tempos. Mortos desde os dias de Adão até o último dia do milênio. Os que estão aqui diante do trono não são pessoas vivas que saíram do milênio. São apenas mortos. Ele olha a fisionomia de mortos. Mortos não estão como vocês, bonitos. Mortos são estados de decomposição, feios, apodrecidos. Saíram dos túmulos, mortos. Então vi os mortos, grandes e pequenos. Quem são estes? Estes são todos aqueles que rejeitaram o Senhor, que negaram o Senhor, que não quiseram o Senhor, que andaram com o Senhor, mas em algum momento pecaram e morreram. E na morte não deu tempo de pedir perdão. Gente que talvez você conheceu durante a vida, que cantou em corais, não está lá. Tanto quanto pessoas do mundo todo não está lá. Julgados agora não para serem salvos, para serem lançados no lago de fogo, porque rejeitaram a Deus. É por isso que há uma urgência na pregação. A Bíblia diz que todo homem, não há um justo sequer.
Diz a Bíblia que Deus, através de Paulo, em Romanos 1 ao 27, 28, ele explica todo ser humano. Deus se revelou a eles. Deus não apenas se revelou a eles em sua natureza, mas diz Paulo que isso ficou inexcusável, que todo ser humano sabe de Deus, diz Paulo, que é impossível não saber, diz Paulo. Mas rejeitaram Deus, não quiseram Deus, deixaram Deus de lado. Então, Deus os entregou às suas paixões, às suas misérias. Mas Ele amava e ama ainda assim. Então Ele deu o seu próprio Filho. E diz: eu coloquei dentro de vocês toda uma parte minha, minha essência. Todo homem veio de Deus. Não há um só homem que veio do animal. Todo ser humano veio de Deus. Qualquer pessoa no mundo tem dentro dele algo que veio de Deus. Não tem como negar. Então não há como. E alguém pode perguntar: pastor, e aquele inocente, homem inocente da África, que nunca ouviu de Jesus? Eu diria: se houver um homem inocente na África, certamente ele vai para o céu. O problema é que não existe, pois a Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há. Então, por conta dessa pecaminosidade toda, o homem rejeita deliberadamente Deus. E ele envia seu filho e diz: agora vocês podem, por meio dele, ter os seus pecados perdoados. Então é como se Deus desse uma segunda chance, uma porta abertíssima para todos. Só que agora Ele chama a igreja e diz: vai, conta essa boa notícia para o mundo todo. Conta, porque o mundo todo me rejeitou, mas se vocês falarem do meu amor, do meu filho, eles podem me querer de novo. Isso é amor. Então estão diante do trono todos aqueles que rejeitaram Deus, grandes e pequenos. Não são crianças e adultos, são pessoas de alto escalão e pessoas simples, são ricos e pobres, são governos e trabalhadores, são os grandes que o mundo chama de grande e os pequenos que o mundo chama de pequenos. Diante do trono, tudo aquilo que o cara tinha aqui na terra não serve para nada. Todo poder, todo governo, toda autoridade que ele tinha na terra não serve para nada. Ele vai ter que se apresentar em pé, sem advogado, diante de Deus. Nem acusador vai estar lá, porque o acusador já foi lançado no lago de fogo. Não há necessidade de acusação. Por quê? Porque abriram-se os livros das obras, o livro da vida e o livro de Deus, das suas leis escritas. E eles foram julgados pelas coisas escritas nos livros. As obras de cada um será manifesta. Enquanto que no Bema, tribunal de Cristo, seremos julgados aquilo que somos em Cristo. Aqui no juízo do trono branco, será julgado aquilo que nós fizemos sem Cristo. E as obras do todo dia. Lá estarão diante do trono filhos que desonraram seus pais. Lá estarão diante do trono branco pais que não cuidaram de seus filhos.
Lá estarão diante do trono branco mães que abortaram seus bebês e não pediram a misericórdia, e contemplarão seus bebês abortados vivos junto com a noiva do Cordeiro, mas elas serão julgadas. E como elas saberão? Está escrito detalhe por detalhe no livro de Deus. E não se engane, como algo visível será o filme da vida de cada um. Alguém dirá: mas ô juiz, eu não fiz tal coisa. Então o juiz diz: abra-se o livro, no dia tal, hora tal, em lugar tal. Mostra a cena. Como negar? Como negar? No final do julgamento de cada pessoa, isso pode durar trilhões de anos, não importa a eternidade. Quando termina o julgamento daquela pessoa, então o Senhor diz: o nome dele está inscrito no livro da vida. E alguém dirá: não está, Senhor. Então ele dirá: vai-te, serás lançado vivo no lago de fogo e enxofre, que queima para toda a eternidade. Dor, gritos de pavor, desespero, pessoas gritando e dizendo: dá mais uma chance. Mas ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Não há mais o que fazer. Não há mais como resolver. Não tem como voltar atrás. Seja quem for, lá não tem espaço para propina. Lá não tem espaço para negociação. Lá não dá para conversar depois. Lá não dá para colocar um pano quente em cima do pecado. Lá não dá para acusar alguém no lugar do que está sendo julgado. Lá não dá para lançar a culpa em outro. Enquanto eu orava sobre esse texto, minha alma chorou sobre tantas pessoas que morreram no desvio do pecado. Pessoas que serviram na igreja. Quantas pessoas que eu e você conhecemos. Eu fiquei pensando no dia do juízo, quando ele se apresentar diante do trono, o desejo de voltar, sabe? O desejo de ter outra chance e olhar adiante e ver a noiva, ver a igreja redimida, ver talvez os próprios pais. Mas agora não há mais tempo. Se a gente soubesse e entendesse o que Salomão disse, vai no velório e analisa a tua vida, porque você não sabe como será daqui a 10 minutos. E se partirmos de maneira irregular, a única coisa que nos sobrará é o juízo final. Não há outra chance. E no juízo final não há salvação para os que se perderam. Não, senhores. Não, senhores. Alguém diz: pastor, haverá salvação para aqueles que nasceram no milênio. Os que morrerem no milênio, segundo a Bíblia, ressuscitarão como o impacto da primeira ressurreição. Morrerão e já ressuscitarão salvos. Mas os que morreram sem Cristo se encontrarão no juízo final. Os livros estarão abertos
A palavra de Deus estará lá. E será julgada cada um segundo a palavra de Deus. E alguém pode perguntar, mas pastora, e os índios? E os incas? E os maias? E os indianos? E as pessoas que morreram sem ouvir de Jesus? Como serão salvos? É por isso que Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o único jeito de serem salvos é se rendendo a Jesus, o Senhor. Quer dizer que Deus é insensível a ponto de condená-los sem eles terem ouvido de Jesus? Oh, não, senhores. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1 em diante do seu livro. E Deus colocou a sua lei escrita na consciência e no coração de cada ser humano. E sabem, portanto, eles que não são inexcusáveis. Deus se revela a todo ser humano, mas o ser humano rejeita. Alguém pode dizer, mas eles estão tentando buscar, então eles adoram o Deus Sol, achando que seja Deus. Isso não é o suficiente, isso não basta. Então Deus vai dizer, nenhum objeto de idolatria toma o meu lugar em relacionamento. Não basta. O problema não é as pessoas ouvirem de Deus, o problema foi elas terem rejeitado Deus. É por isso que repousa sobre nós essa responsabilidade. É por isso que a minha alma chora semana após semana por esta cidade. É por isso que eu inquieto vocês dia após dia, me ajudem a pregar. Porque o mundo está perdido. Eu quero tirar o maior número de pessoas desse evento aqui. Eu quero, irmão. Milhões eu já perdi de tirar desse evento aqui, milhões. Mas ainda dá tempo de tirar mais. Disse João, quando os livros se abriram, já estou finalizando. Quando os livros se abriram, então o mar entregou os seus mortos. E o inferno também entregou todos os seus mortos. E não ficou uma só pessoa sem passar por esse julgamento. E o verso 14 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E todas as pessoas que não foram inscritas, não foram achadas inscritas no livro da vida, foram lançadas no lago de fogo. E a Bíblia diz, esta é a segunda morte. Separação eterna de Deus, separação eterna da igreja, separação eterna de qualquer esperança. Talvez você e eu tenhamos vivido como se Deus não estivesse no trono. Talvez eu esteja falando a pessoas que têm falado coisas, têm xingado, têm cobiçado, têm mentido, têm adulterado, têm fornicado, têm julgado, como se Deus não estivesse no trono. Deixe-me te alertar. Ele continua no trono, irmão. Ele está no trono tanto para nos ajudar nos momentos de luta, mas está no trono para nos punir nos momentos de nossa rebeldia. Eu queria que você se colocasse em pé. Diante do trono de Deus,
Estarão maridos que traíram suas esposas e não confessaram. E pecado não confessado impedirá que pessoas subam. No juízo final, estarão pessoas que não perdoaram uns aos outros. Pois o não perdão de pecados, o não perdão de ofensas, nos prende às trevas. E disse Jesus que se não perdoarmos uns aos outros, de maneira nenhuma nosso Pai nos perdoará as nossas falhas. Outra vez ele disse que se não perdoarmos os pecados ou as ofensas de nossos irmãos, como Deus nos perdoou e nós não fizermos igual, então Ele retirará de nós essa liberdade e encerrará o tal na prisão, e ele ficará lá até que pague o último ceitil. Isso significa que a não liberação de perdão impedirá muita gente de estar com Jesus, mas os aproximará do juízo final. O desfazer das coisas de Deus o obrigará a estar no juízo final. Quantas pessoas que trocam um culto como este por uma festa qualquer, por um sorvete, por um namoro, por uma porqueira qualquer. Mas nessa convocação aqui, ele não vai poder ter escolha. No juízo final, não tem como mandar representante. No juízo final, ele não pode dar desculpas. Lá estarão diante dele, em pé, pessoas que disseram ao mundo todo: Deus não existe. Mas lá diante dele, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Aleluia. Quero faça isso por amor. Fará isso de terror. Então é melhor pensar. É melhor ir no velório e olhar bem para o féretro e pensar na vida que tem agora, como estamos andando agora, como está o nosso coração agora. Aí a gente bate no peito e diz: somos salvos, pastor. Verdade, glória a Deus por isso. Mas enquanto estamos vivos podemos pecar. E se pecamos e não confessamos as nossas culpas, então de nada adiantou estar na igreja. Não poucas pessoas imaginam. O cara vai e adultera, peca, então corre no pastor ou no líder e diz: olha, eu errei, escorreguei do tomate, pequei. Então o líder diz: ok, está confessando, vou perdoar, vamos orar, Deus vai perdoar teu pecado. Então o cara vai embora feliz porque confessou. Afinal a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas um dia o Senhor falou comigo isso e disse: filhos, enquanto vocês agirem assim, vocês estarão endereçando muitas pessoas para o juízo final. E eu disse: por quê, meu Senhor? Ele disse: porque eu perdoo os pecados, mas a parte ofendida também tem que perdoar. Então eu disse: mas Senhor, o cara veio aqui e disse, e confessou o seu pecado, e ele disse que se a mulher dele saber, ela vai terminar tudo. Então ele disse: você não é a parte ofendida, meu filho. Já terminou quando ele decidiu pecar. Se foi homem para pecar, seja homem para consertar. Tem muita gente que vai se encontrar no juízo final por conta e por culpa de muitos pastores que não ensinaram a verdade, que não mostraram a verdade. Doa o que doer.
custe o que custar. Eu vou te mostrar o caminho do céu, mesmo que você não goste. O juízo final é uma realidade e vai acontecer. Mas eu quero lhes alertar: Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é uma marionete. Deus não é uma imagem que você leva para aqui e acolá. Deus continua sendo Deus e continua no trono de justiça. Feche seus olhinhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Há um Deus no trono. Enquanto essa canção é cantada, eu quero pedir a você fazer uma análise do seu coração. Não é noite de julgamento, é noite de reflexão. Não é noite de apontar dedos, é noite de olhar no espelho. É noite de se autoanalisar e refazer o pacto da salvação. É noite de olhar cada um para dentro de si mesmo, com seus olhinhos fechados. Olhe dentro do seu coração, sonda ele. Eu não quero te ver no juízo final, eu quero te ver no arrebatamento da igreja. Pai, em nome de Jesus, eu entreguei a sua palavra como ela é. Somos sabedores de que tu está de contínuo no teu trono, mas que não está com os olhos escondidos da terra. Continua ativo, observando, vendo a atitude de cada um, vendo o tratamento que cada um dá. Sei que estás escrevendo como pais tratam seus filhos, como filhos têm tratado seus pais. Sei que estás escrevendo como maridos têm tratado suas esposas, como esposas têm tratado seus maridos. Bem sei que estás pesando vidas aqui. Bem sei. Por isso, Senhor, nos confronte com a tua palavra. Nos colocamos diante de ti como filhos humildes e desnudos, para que a tua palavra nos confronte. E teu povo que queira se estabelecer contigo e reforçar a aliança contigo, seja por ti recebido. No nome de Jesus o Cristo. Oh, Jesus. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas pessoas que não conseguem se quebrantar e se humilhar diante de ti. Eu quero te pedir perdão por pais que não conseguem perceber que colocaram o filho para fora. Eu quero te pedir perdão por filhos que desobedeceram deliberadamente seus pais e se perderam. Eu quero te pedir perdão pela tua igreja que toma decisões erradas, que anda na fofoca, que anda na cobiça, na mentira, no pecado. Eu te peço perdão pela tua igreja. Eu te peço perdão pela liderança. Eu te peço perdão pelas más intenções. Eu te peço perdão pelas corrupções. Eu te peço perdão por esta cidade. Eu te peço perdão pelos governantes dessa cidade. Eu te peço perdão pelos ímpios que não têm tido conhecimento de ti. Eu te peço, Senhor, nos perdoa.
Perdoa os nossos pecados mais íntimos, os mais grotescos, os mais profundos, os mais internos. Perdoa os nossos pecados que estão internalizados e arrancados lá de dentro. Precisamos tirá-los, então faz isso. Perdoa-nos. Perdoa, Senhor. Perdoa os erros, perdoa. Perdoa os pecados de pessoas que te deixaram e traga-os de volta enquanto estão vivos. Ah, Senhor, alivia pessoas do juízo final enquanto estão vivos. Eu te imploro, Rei da salvação. Eu te imploro, Rei de nossa salvação. Traga vida sobre nós. Oh, em nome de Jesus. Se você puder estar em pé, em nome de Jesus. Enquanto você está em pé, em nome de Jesus, eu convido agora para terminar esta reunião com fé e amor. Se houver alguém aqui essa noite que queira entregar a sua vida para Jesus, onde tiver alguém essa noite que queira se reconciliar com Jesus, vem para Jesus, vem. Onde está mais alguém que já serviu a Jesus e o diabo conseguiu te dar uma rasteira e você se perdeu, e você sabe que se você não se consertar, poderá se encontrar no juízo final? Então eu quero, em nome de Jesus, te convidar agora a voltar aos braços de Jesus, a se reconciliar com Jesus esta noite. O Espírito Santo me comunica aqui e eu vou obedecê-lo. Todas as pessoas que não têm certeza de sua salvação, não importa quanto tempo você é crente ou é batizado, se você não tem certeza de sua salvação, sai do seu lugar. Eu quero orar com você aqui esta noite. Você tem que sair daqui com certeza. Como sacerdote do Deus eterno, como ministro do Deus eterno, eu posso orar por vocês. Todos aqueles que têm certeza de salvação, todos os que têm certeza de salvação, encham esses corredores para derramar amor sobre essas pessoas que estão aqui. Todos vocês que têm certeza de salvação, encham esses corredores abraçando essas pessoas aqui. Venham, venham, venham. Aí em cima também, se junta aí. Todo mundo que tem certeza de salvação, junta perto de alguém. Oh, a salvação ela é quente, a salvação fervilha, a salvação incendeia. Se você tem essa certeza, junte aí, junte. Vamos derramar amor aqui. Derramar amor. Isso, junte. Aí na igreja, junta, vai perto de alguém. A salvação incendeia. Oh, a salvação incendeia. Oh, a salvação é poderosa. Feche seus olhos agora. Enquanto você ora, e ora com força, ora com força, ora com força. Declara salvação em tua casa, declara salvação em tua família. Declara. Eu vou orar, e depois de orar nós vamos cantar com força até os céus ouvir. Oh Pai, confirma, Senhor, o nome escrito no livro da vida de todas essas pessoas, Pai. Dá visões, Espírito Santo. Mostra para a tua igreja o poder da salvação. Mostra, Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida. Faz o coração palpitar, faz o coração se aquecer. Dá o sinal da tua salvação, um fogo que queima na alma, uma alegria que contagia. Dessa alegria do teu Espírito, Senhor, que a prova da salvação seja sentida agora pela alegria do Senhor. Oh, olha aqui para mim. Levante o seu dedo indicador ao céu. Todo que crê, levante o seu dedo indicador ao céu. Com a outra mão, você coloca no ombro de alguém. Com a mão ao céu, a outra no ombro de alguém. Olha para essa pessoa querida e diga: querido irmão,
Aponte para cima assim, ó, e diga: querido irmão, eu vou para o céu. E quero, aponta para ele, diga: e quero te ver lá, te ver lá, te ver lá.